Olá, boa tarde. Andamos aqui há vários dias a tentar arranjar um buraquinho para fazer este vídeo, esta transmissão, para dar o nosso contributo para esta situação. E agora arranjamos aqui este bocadinho. E então, em primeiro lugar, acho que devemos começar pelo profundo agradecimento, não é? Profundo agradecimento a todos aqueles que estão neste momento a atuar das mais diversas formas para tentar minimizar e ultrapassar esta situação complexa em que o mundo está neste momento, não é? Sejam forças, sejam decisores, não é? Pessoas a nível da tomada de decisões nacionais ou internacionais, sejam as pessoas ligadas à saúde, não é? Os corpos clínicos, as pessoas que apoiam a saúde, sejam as forças de segurança, toda a gente que de alguma maneira está a contribuir para minimizar e ultrapassar esta situação complexa, acho que merece o nosso profundo agradecimento e reconhecimento e bem-aja, e estamos convictos de que todos, dentro das suas capacidades, dentro dos seus conhecimentos, dentro da informação que têm disponível, estarão todos a dar o seu melhor, não é? A fazer o seu melhor. E isso é altamente meritório. Quando há este tipo de situações que aconteçam, não é? Uma inevitabilidade, neste momento estamos perante uma situação, não importa como é que surgiu, não é? Como é que apareceu, o que é que está para trás, que levou a isto, não é? Mas neste momento estamos metidos num problema, não é? É como se estivéssemos numa casa que está a arder, não é? Um fogo. E neste momento, quando a casa está a arder, é importante saber como é que apagamos o fogo, não é? Como é que nos salvamos todos. Portanto, acho que deve ser essa a preocupação e não quem é que causou, como é que causou, onde é que originou, onde é que não originou. Estamos todos agora numa situação difícil, complexa, e devemos agora fazer o nosso melhor para a ultrapassar e para sairmos daqui todos mais fortes, não é? E aprendermos com tudo isto. Então, hoje estávamos a pensar fazer aqui esta breve comunicação para apresentar assim um contributo que achamos que pode ser extremamente válido em termos das medidas que estão a ser propostas e implementadas. Há muitas medidas, todas elas extremamente meritórias e que devemos seguir, nomeadamente em relação ao isolamento, estarmos, digamos, mais fechadinhos em casa, não é? Não andarmos por aí a correr riscos ou a espalhar riscos, e tomarmos medidas de proteção individual, etc. Agora, há um aspecto que eu sinto que muitas vezes tem sido descurado ou pouco referido e que é também extremamente importante em relação às nossas proteções e defesas. O nosso organismo, não é? O nosso corpo tem uma sabedoria própria. É uma sabedoria que ele traz embutida, não é? Built-in, que traz consigo própria, que é um sistema de defesas. Um sistema de defesas, podemos chamar, não é? O sistema imunitário, o nosso sistema de defesas próprio, a nossa imunidade, não é? E é importante que esse nosso sistema de defesas, esse nosso mecanismo natural de defesas, esteja neste momento muito forte. Quer dizer, em geral, deve estar sempre muito forte, não é? Porque há sempre perigos, não é? Agora há este perigo, mas há sempre novas coisas a acontecerem, há novos perigos. E se o nosso sistema imunitário estiver forte, não é? Robusto, digamos, em níveis elevados, melhor nós estamos e menores são as possibilidades de contrairmos problemas, não é? Trazidos por esses agentes patogénicos externos. E então o que nós gostávamos agora de apresentar são alguns conhecimentos que há
nomeadamente na sabedoria oriental, muito benéficos para o fortalecimento do nosso sistema imunitário, não é? Do tal sistema de defesas que nós já trazemos incorporado, não é? Connosco, que faz parte da nossa formação interior. Eu vou apresentar basicamente três abordagens, digamos, à mesma questão. Três abordagens ao fortalecimento do nosso mecanismo interno de defesas. Todas elas basicamente concordantes ou confluentes. Uma que me explicou há bastantes anos o nosso querido amigo Luís Filipe Baião, que foi um dos fundadores do Oriente no Porto e que faleceu o ano passado de uma maneira inesperada e súbita, e foi uma grande perda para o mundo. Era uma pessoa com imensa sabedoria, e ele explicou-me há uns anos, não é, quando nós começámos o Oriente no Porto, e que eu na altura andava a passar também por um problema de saúde bastante delicado. Ele explicou-me onde é que está a grande força do nosso organismo, e fez uma comparação muito interessante, que eu às vezes já tenho também transmitido a outras pessoas e ajudado outras pessoas com este conhecimento. A comparação é entre o nosso corpo e uma árvore na natureza, não é? Uma árvore é tão mais forte quanto mais fortes e profundas e saudáveis forem as suas raízes. Se uma árvore tiver raízes profundas, bem saudáveis, não é? E bem entranhadas na terra, não há nada que a derrube. Por muito forte que seja a tempestade, a árvore pode vergar, não é? Pela força inevitável do vento e da tempestade, mas nada a derruba. Se tiver o seu sistema radicular forte, saudável e com raízes profundas. As raízes do corpo humano são os intestinos, segundo a sabedoria oriental. E é fácil, não é, nesta comparação com a árvore, percebermos como é que isto é, porque a árvore alimenta-se, sobretudo, por via do sistema radicular, não é? São as raízes que absorvem o alimento, não é? E depois o alimento é transportado pelos mecanismos internos da árvore para alimentar, portanto, toda a estrutura da árvore, não é? Desde o tronco, aos ramos, às flores, às folhas, tudo é alimentado a partir do sistema radicular, não é? Do sistema das raízes. Depois, pronto, há outro mecanismo também de alimentação através da fotossíntese, da luz, não é? Que vem pelas folhas e tal, mas agora vamos deixar esse aspecto de lado, embora também seja interessante e complementar com este exemplo entre o corpo humano e uma árvore. E, portanto, é assim, no corpo humano, quanto mais saudáveis estiverem os nossos intestinos, quanto mais forte for o nosso sistema digestivo, não é? A nossa digestão, é como se tivermos umas raízes profundas, sãs e bem vincadas no terreno. Ou seja, podem vir vendavais fortes, podemos abanar, mas como uma árvore, não é? Não somos derrubados. E então, um primeiro aspecto muito importante em relação a melhorarmos a nossa imunidade, não é? O nosso sistema de defesas, é procurarmos melhorar
e trabalharmos no sentido de melhorar a saúde dos nossos intestinos, não é? Ter intestinos a funcionar bem, em primeiro lugar, fazer uma boa higiene, não é? Intestinal todos os dias. Se nós soubermos ser disciplinados, conseguimos ter uma boa higiene intestinal, não é? Sobretudo de manhã e à noite, conseguir que os intestinos se libertem de tudo o que lá tem dentro, e manter, não é? essa regularidade. E depois uma boa alimentação, uma alimentação correta, e nomeadamente, por exemplo, os probióticos. Probióticos são os alimentos que, como é que se diz, desenvolvem a flora intestinal, não é? Enriquecem a flora intestinal, não é? Flora intestinal, portanto, aqueles tais, os bons micro-organismos que nós temos dentro de nós e que são extremamente necessários. E os probióticos cultivam, não é? Cultivam essa biota, não é? Chama-se probióticos, não é? Essa biota, portanto, esses micro-organismos intestinais. Então, suplementarmos a nossa alimentação com probióticos pode ser uma medida muito positiva, não é? Muito favorável nesta fase. E há muitos tipos, não é? Há o miso, não é? Uma colherzinha de miso, por exemplo, na sopa. O miso é um probiótico muito rico. Há bebidas como, por exemplo, a kombucha e o kefir. São bebidas muito ricas em probióticos. Há também suplementos, não é? Suplementos que se podem tomar. O problema dos suplementos é que os suplementos só funcionam enquanto estão a ser tomados, não é? Quando a pessoa deixa de tomar probióticos como suplementos, portanto, deixa de haver um enriquecimento natural da flora intestinal. Enquanto que outros mecanismos, por exemplo, a kombucha e como por exemplo, o kefir de água feito com leite de coco. O kefir de água feito com leite de coco cria um probiótico extremamente rico que nutre a flora intestinal de forma permanente, não é? Cria uma flora intestinal que se multiplica por si própria. E é talvez o melhor probiótico. Mas pronto, nem que seja probióticos na forma de suplementos alimentares, não é? Na forma de comprimidos, neste momento são extremamente úteis e benéficos e recomendáveis, não é? E devíamos todos tomar agora um suplemento de probióticos que nos vão ajudar a fazer a criar a tal robustez, não é? Das nossas raízes, a robustez intestinal. Portanto, isto é, digamos assim, uma primeira explicação, não é? Portanto, segundo a tradição oriental, a medicina oriental, fortalecermos o nosso sistema intestinal, o nosso sistema digestivo em geral, não é? Através de uma alimentação correta, do cultivo da flora intestinal, de uma higienização dos intestinos. Isto neste momento é extremamente positivo. Outra abordagem também muito interessante, que eu acho que esta é mais originária na naturopatia, é a criação de um corpo alcalino, não é? Nós alcalinizarmos o nosso corpo. Um corpo alcalino é um corpo que tem um pH superior a 7,34. A partir de 7,34, o pH do nosso organismo é considerado alcalino. Podemos dizer que temos um corpo alcalino. O que é que acontece num corpo alcalino? Um corpo alcalino é como um terreno infértil, não é? Fazendo agora aqui outra comparação com a natureza, que a natureza é pródiga em exemplos maravilhosos. Então, ou por contraposição, o que é um corpo ácido? Um corpo ácido é um corpo com um pH menor que 7, ou por volta de 7. É como se fosse um terreno muito, muito fértil. Fértil em relação a quê? Em relação às doenças.
não é? Qualquer sementezinha que caia num corpo ácido, aquilo frutifica, desenvolve-se, expande-se, que é um disparate, não é? Sejam células cancerígenas, sejam micróbios, sejam bactérias, sejam que elementos patogénicos forem, aquilo num corpo ácido é uma maravilha, tudo se desenvolve, tudo cresce, não é? Portanto, um corpo ácido é um grande problema. Se tivermos uma alimentação muito ácida, não é? Com elementos ácidos ou acidificantes, estamos a prejudicar-nos, não é? Estamos a baixar as tais defesas do organismo e estamos a criar situações propícias ao desenvolvimento e à expansão da doença. Em sentido contrário, um organismo alcalino é como um terreno, daquele tipo de terrenos em que nada se dá, não é? Um terreno tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão mau, tão mau, tão mau, por muito boas sejam as sementes, aquilo lá morre tudo. Sementes, neste caso, estamos a falar seriam micro-organismos, seriam elementos patogénicos, não é? Na forma de bactérias, na forma de vírus, seres nocivos, não é? Alimentos nocivos, ou até células, não é? Células nocivas, por exemplo, as células cancerígenas. As células cancerígenas não têm qualquer hipótese num corpo alcalino. E então, há formas de alcalinizarmos o nosso corpo. Portanto, como? Tomando, aumentando a ingestão de alimentos alcalinos e suplementos e coisas alcalinas e diminuindo ou eliminando os elementos ácidos ou acidificantes, não é? Que acidificam o organismo. E quanto mais alcalino for o nosso organismo, mais resistente é a qualquer ataque, seja exterior, seja desenvolvido interiormente. Quais são os alimentos alcalinos? Ora bem, em primeiro lugar, tudo aquilo que são alimentos vivos, não é? Alimentos com vida, alimentos com níveis de vibração, frequências vibratórias muito elevadas. Não é? Por exemplo, um dos elementos mais alcalinos é os germinados, não é? Portanto, os germinados, os rebentos, não é? Os rebentos. Portanto, se tivermos forma de germinar grãos ou sementes e pudermos suplementar a nossa alimentação, não é? Pôr em saladas, etc. Sementes germinadas ou germinados, os rebentos são muito, muito bons. Em geral, qualquer alimento cru ou verde são alcalinos, não é? As frutas, os legumes, as hortaliças são alcalinos. Os cereais integrais, não é? Sobretudo os cereais integrais, o arroz integral, as leguminosas, são extremamente benéficas. E depois o limão, não é? O limão, curiosamente, o limão que parece uma coisa ácida, portanto, externamente é ácido, não é? Mas depois, dentro do corpo, torna-se totalmente alcalino e é profundamente alcalino. Portanto, suplementarmos as nossas refeições normais com limão, sumos de limão, pôr limão na salada e, sobretudo, não pôr vinagre, não é? Vinagre é uma coisa péssima para a saúde. O vinagre devia ser banido. O limão é extremamente agradável, tempera muito bem e ajuda a alcalinizar o corpo. E depois há outros suplementos que também são muito, muito benéficos e que nesta fase todos devíamos incluir ou procurar incluir. Um deles, por exemplo, são as microalgas. Microalgas são talvez o alimento mais completo que existe.
melhor qualquer multivitamínico. Por favor, não tomem multivitamínicos. Multivitamínicos são péssimos, também deviam ser banidos. Uma vez um médico chinês, num seminário de medicina tradicional chinesa que eu traduzi, houve uma época que eu estive muito ligado à medicina tradicional chinesa e ajudei a traduzir muitos seminários que se fizeram no início dos anos 90, em meados dos anos 90 cá em Portugal, a divulgar e a introduzir cá em Portugal a medicina tradicional chinesa e a sabedoria que há milenar na China em termos de medicina. E aprendi imenso, não é? Naquela altura aprendi imenso. E lembro-me de um médico que deu um curso muito interessante, um curso bastante longo, em Lisboa, e onde ele explicou cientificamente, não é? com experiências científicas, com dados científicos, o perigo que são, o veneno que são os multivitamínicos. É? Que as vitaminas, há muitas vitaminas que isoladamente são extremamente benéficas, não é? E em compostos naturais, não é? Como por exemplo nas microalgas, portanto são compostos multivitamínicos gerados na natureza, não é? Produzidos na natureza de uma forma perfeita, que são extremamente benéficos, mas aquelas coisas, aquelas mistelas químicas feitas em laboratório, algumas delas são autênticos venenos, é um perigo. E eu, por exemplo, até aquele curso, por acaso tinha o hábito de vez em quando tomar assim suplementos multivitamínicos, e depois daquelas explicações que ele deu, pus aquilo de lado e passei a usar o sistema multivitamínico que há na natureza, que são as microalgas. As microalgas é uma espécie de, acho que é o plâncton, não é? Explica-se que é o plâncton que há, não é? De que se alimentam as baleias, por exemplo, não é? Vivem do plâncton. E então há a spirulina é uma microalga muito boa, riquíssima em clorofila. A clorofila é também extremamente benéfica nesta situação atual. Devemos, tudo o que sejam alimentos verdes, ricos em clorofila, devemos aumentar a ingestão. Depois há a clorela também, outra microalga muito boa. E pronto, umas têm coisas que as outras não têm. A clorela tem coisas que não tem a spirulina, portanto não é errado tomar de uma e outra. E há uma que é muito difícil de encontrar em Portugal. Eu às vezes, quando tenho que mandar vir da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que é a clamate. A clamate é talvez a microalga mais completa, mais rica, a mais benéfica que existe, e que em Portugal não se encontra. Eu pelo menos nunca consegui encontrar, e quando preciso mando vir de fora. Mas pronto, microalgas é um suplemento extremamente recomendável neste momento, por ser riquíssimo. Depois há outros alimentos cuja ingestão devemos aumentar, porque têm propriedades muito benéficas, não é? E que nos aumentam também a tal imunidade e contrariam o efeito de qualquer elemento patogénico. Por exemplo, vou só referir dois, tá bem? Há uma lista enorme, mas isto não dá para dizer tudo. O açafrão amarelo das Índias, aquele açafrão amarelo, não é? Chama-se. Aquilo é uma raiz que em geral é comercializado na forma de um pó, não é? A raiz seca e depois vende-se em pó. Há quem use para temperos, mas também é bom usar a raiz. A raiz agora já se vê em muitos lados, não é? Há muitas lojas de produtos naturais, porque as pessoas têm aumentado o seu conhecimento em relação às propriedades do açafrão das Índias, e está-se a começar a consumir mais e já começam a aparecer até as raizinhas do açafrão. Aliás, há duas, não é? Há o açafrão, portanto, esse tal açafrão das Índias, não é? Em raiz branca e em raiz amarela. A raiz branca tem umas certas propriedades para certas finalidades e a raiz amarela tem outras diferentes. Mas pronto, o amarelo é bastante bom, o açafrão amarelo é bastante bom e podemos usar para este contexto o açafrão amarelo.
E o gengibre, a raiz de gengibre. O gengibre também é uma raiz. Nós aqui em casa, aqui na minha família, curamos tudo com gengibre. Aqui não se usam medicamentos, não se usam coisas químicas. E nós com raiz de gengibre, seja o que for, não é? Problemas intestinais, febres, dores de cabeça, constipações, gripes, tosses. Eu antes tinha problemas de articulações, não é? Porque venho de uma família com muitos problemas de reumáticos e artrites reumatoides e coisas assim desse género, problemas articulares. E o gengibre em relação a isso é fantástico. Mas pronto, esta combinação da raiz de gengibre com a raiz de açafrão ou do gengibre com o açafrão tem imensas propriedades. Propriedades antisséticas, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antibacterianas, propriedades antifúngicas e portanto, são alimentos muito benéficos que neste momento devemos aumentar a sua ingestão. Por exemplo, como fazendo chá, não é? Eu durante a minha manhã, estou a manhã toda a tomar chá de gengibre com açafrão e limão, e depois adoçado com melaço de cana ou com aquele açúcar de coco, mas em melaço também, não é? Melaço de coco. Ou mel também, pronto, quem não for estritamente vegano pode usar o mel. O mel também tem propriedades muito boas, não é? Mas esta combinação do limão, a vitamina C, não é? Vitamina C, neste momento também é fundamental. Aumentarmos a ingestão de vitamina C. Até pode ser sob a forma de ácido ascórbico, não é? Podemos comprar numa farmácia ácido ascórbico. Ácido ascórbico, meter ácido ascórbico numa bebida, não é? Num sumo, um copo de água e beber. Ácido ascórbico é a vitamina C pura, não é? Aí, pronto, lá está uma coisa feita pela indústria química, mas que é positiva. Isso aí não há problema nenhum. Devemos aumentar a ingestão de vitamina C. E não há problema, com a vitamina C não há qualquer problema. Não há a vitaminose, não é? Sobredoses de vitamina causada com o excesso de tomada de vitamina C. Mas pronto, estava a dizer que essa mistura do sumo de limão com o açafrão das Índias, com o gengibre, é muito boa, não é? Neste momento devemos aumentar a ingestão de bebidas quentes, não é? Atenção, bebidas quentes, chás, beber muito chá, beber muitas bebidas quentes e comer comidas quentes. E neste momento eu bania as bebidas frias, geladas, refrigerantes, essas coisas, que o refrigerante é um alimento que acidifica o corpo, não é? Nada recomendável. E depois D3, também a vitamina D3, a vitamina D em geral, não é? Pode-se apanhar no sol, quem tiver a possibilidade de apanhar sol, neste momento também é extremamente benéfico, extremamente recomendável apanhar sol, não é? Ar puro, podermos respirar ar puro, ou senão também há suplementos de vitamina D3, nunca vitamina D2. A D2 é altamente tóxica para o fígado e para a vesícula, não se deve tomar vitamina D2, deve-se tomar vitamina D3, não é? D3, há umas fórmulas eu agora ando a usar todos os dias umas gotinhas sublinguais, que a absorção é muito rápida e muito completa, não é? E a vitamina D3 é extremamente, muito boa. E água, não é? Água, há umas águas alcalinas, nomeadamente a água de Monchique. Eu creio que aquilo tem um pH de 9 ou 9,5, tem um pH por acaso muito elevado. A água de Monchique é talvez uma das melhores águas que existe no mundo. Águas naturais, portanto, de fonte, não é? De fonte natural. Uma das melhores que existe no mundo. A água de Monchique, aqui bem portuguesinha. Temos coisas muito boas cá. E o que é para evitar? Já agora, não é? Já estamos a dizer o que é bom.
os cereais integrais, as leguminosas, os legumes, as frutas, sumos de frutas, não é? Sumos de frutas são muito bons. Agora, até aqueles sumos verdes, e acrescentar sempre gengibre e raiz de açafrão aos sumos e limão. Beber sumos feitos no momento, não é? O ideal é fazer e beber logo, não é? Para aquilo não poder perder propriedades. E depois evitar os alimentos acidificantes, não é? É claro, logo a carne, isto aqui a dar um sinal, a carne logo em primeiro lugar, sobretudo a carne vermelha, é muito, muito má, não é? Mesmo muito má. Por tudo em geral, mas por acidificar o corpo também. Evitar tudo o que seja refinado, não é? Açúcar branco é um veneno total. Tudo o que seja com açúcar branco deve ser posto de lado. Farinhas brancas, não é? Farinha de trigo branca também, isso é outro veneno. Sal refinado, péssimo. Não é? Aliás, dentro dos alimentos recomendados, há um muito bom, que é o sal dos Himalaias, que fortalece o sistema respiratório, não é? Aquilo tem 83 minerais no sal dos Himalaias. Também temos salos muito bons aqui na costa portuguesa, atenção. O sal da Figueira da Foz é excelente, não é? O sal das salinas do Atlântico é excelente, e há uns sais do Algarve também, integrais. Nós só usamos sal integral. Aqui no Oriente, no Porto, o sal refinado há muitos, muitos anos que foi banido, que é péssimo. Aquilo é só cloreto de sódio. O cloreto de sódio é péssimo para o organismo, não é? Aliás, devia ser proibido esse tipo de sal. O chamado sal de cozinha, sal marinho, essas coisas, esses nomes que usam, que aquilo é só puro cloreto de sódio, não é? Isso devia ser banido também, devia ser proibido. Mas o sal integral é bom, não é? E nomeadamente o sal dos Himalaias fortalece o sistema respiratório. Pronto, e então evitar as carnes vermelhas, os açúcares brancos, as farinhas brancas, o sal refinado, tudo o que seja refinado e tudo o que seja processado em geral. Aqueles molhos, sabem? Aqueles ketchups e molhos de mostarda e coisas processadas, coisas que vêm aí dessa indústria criminosa, eu chamaria criminosa. Os ingleses usam o termo que é junk food, não é? Junk food, essa comida junk food, que os espanhóis dizem comida basura, não é? Que é comida basura, é lixo, não é? As pessoas estão a comer lixo, mas o pior é quando não é só lixo, é quando é veneno. Muita dessa junk food, dessa comida basura, nem sequer só é lixo, é realmente veneno para o organismo, não é? E depois tudo o que é frio, não é? Já dissemos, bebidas frias, acabar com elas, porque este vírus que anda aí, ele digamos que vive, não é? Ele consegue manter-se em ambientes frios, contextos frios, não é? Com alimentos frios. E com alimentos quentes, ou muito quentes, morre, não é? Não tem hipóteses. Então, se formos bebendo chá, não é? Um chá, imaginemos que apanhamos o vírus, não é? Que ele está na boca, vai depois para dentro do sistema digestivo e morre. Não tem hipótese. A outra abordagem com a qual queria complementar este nosso modesto contributo, não é? Para esta situação, é também uma abordagem baseada na sabedoria oriental, também muito interessante, que muitos conhecerão, já devem ter ouvido falar no Yin e no Yang, não é? Aquelas duas figuras, não é? Parecem assim dois girinos encaixados um no outro, um é branco e outro é negro, que representam o equilíbrio perfeito, não é? Um é o Yang e o outro é o Yin. O Yang, portanto, significa as energias que concentram, não é? Que contraem. E o Yin significa as energias expansivas, não é? Todas as energias, tudo aquilo que expande, não é? Que é expansivo. Vou dar alguns exemplos para terem uma ideia. Por exemplo, é Yang, todos os cereais integrais, todas as leguminosas são Yang, não é? Contraem, não é? Têm energia contraída, não é? Aliás, nós vemos que aquilo,
uma sementezinha, não é? Aquilo tem lá dentro uma árvore, não é? Por exemplo, uma semente de mostarda, dentro da semente de mostarda há uma árvore, não é? Aquilo só tem que estar posto no sítio certo para germinar e para crescer, não é? Está lá a energia, está lá toda concentrada. E então, neste momento, tudo o que sejam alimentos yang são extremamente benéficos, não é? Ajudam a fortalecer o organismo e as defesas naturais do organismo, não é? Um corpo yang, aliás, há um termo muito engraçado que é yangizar o corpo, não é? O corpo, para estar yang, tem que ser yangizado, não é? E nós usamos às vezes esta expressão muito curiosa. Yangizar um corpo, não é? Expulsa qualquer doença, não é? Também outro grande amigo e que faleceu de uma forma também muito inesperada e trágica foi o Francisco Varatojo, não é? O professor Francisco Varatojo, um dos grandes responsáveis pela introdução do conhecimento e da prática da macrobiótica em Portugal. Ele era um especialista nisto, não é? Nós aprendemos imenso com ele sobre o que eram alimentos yang e yin e como é que os alimentos yang são terapêuticos, não é? Curam doenças, não é? Ele curou imensa gente, imensas doenças, simplesmente com uma alimentação correta, não é? Recomendando, não é? Conforme a situação que a pessoa tinha, o professor Francisco Varatojo recomendava uma dieta mais adequada, não é? E então, por exemplo, algas, há pouco falámos das microalgas, que é uma coisa. Outra coisa são as algas que se usam para cozinhar, não é? Algas aramê, algas kombu, há imensas algas, algas wakame, que tornam os alimentos yang, não é? Yangizam os alimentos. Isto é muito engraçado. E as coisas yin, os alimentos yin, são aqueles que dão aquela sensação de energia repentina, mas que depois são muito maus, não é? Por exemplo, o açúcar. A pessoa, quando ingere uma coisa doce, não é? Parece que fica cheia de energia, não é? Ou bebe assim um café com açúcar, pensa que fica cheia de energia. Mas aquilo é muito mau, não é? Tudo o que seja açucarado, não é? E as coisas ácidas são muito yin. E, de um modo geral, yangizarmos a nossa vida, não é? Realmente, um dos problemas da sociedade atual é que a vida das pessoas é muito yin, não é? É muito expansiva, não é? Por isso, por exemplo, agora nestes dias que as pessoas são recomendadas a estar em casa, confrontam-se com essa dificuldade, não é? Porque há um desequilíbrio muito grande. Atualmente, não é? A sociedade está muito desequilibrada, não é? As pessoas vivem uma vida muito externa e não têm vida, digamos, interior, não é? Não têm capacidade de se interiorizar, não é? De viverem dentro. Mas isso vamos pôr isso noutra comunicação, está bem? Não vamos misturar hoje, que isso é outro assunto bastante profundo e que nós achamos que pode também ser um contributo positivo para este contexto em que estamos a viver e que certamente poderá ajudar imensa gente, e por isso vamos também fazer uma comunicação só sobre isso, não é? Sobre como equilibrar melhor a nossa vida, não é? Porque realmente neste momento as pessoas estão assim um bocado desesperadas por vários motivos, não é? Pela situação e também porque estão desorientadas, não é? Não sabem o que fazer, pois como não têm grandes hábitos, não é? De desenvolvimento interior, não é? De práticas interiores e de evolução interior, depois sentem-se desamparadas, não é? É normal, é natural, pronto. A sociedade tem evoluído assim de uma forma muito anormal e muito desequilibrada, não é? E é nestes momentos, não é? Nos momentos de aflição, vem ao de cima, de facto, todos esses desequilíbrios que existem, não é? Todos esses problemas que existem, não é? Mas pronto, devemos tentar tirar um bom partido de uma má situação, não é? Estamos metidos num problema, vamos tirar o melhor partido dele, vamos tentar aprender e mudar para melhor, porque isto também são sinais, não é?
na natureza, né? A natureza é sábia, o universo é sábio, e que nos estão a ser dados que realmente as coisas têm que mudar, não é? E estamos a receber sinais por todos os lados, não é? Se não fosse só agora este vírus, há muitas outras coisas, não é? Estamos a ver o planeta a chegar a níveis absolutamente insustentáveis, não é? Com o aquecimento global à beira do limite, não é? Com tudo isso, não é? Há sinais por todos os lados que as coisas têm que mudar, nós temos que mudar. As coisas vão mudar quando nós mudarmos, nós temos que mudar, cada um de nós. Assim como o problema foi criado por cada um de nós, não é? Um somatório de N erros feitos por N pessoas, criou a catástrofe que temos, não é? Isso é tão simples como isso, não é? E podemos também começar a reverter assim, não é? Se agora N pessoas fizerem N coisas positivas, cada uma delas, não é? E N contributos para reverter a situação, vamos reverter a situação. Isto é matemática pura. Mas pronto, para hoje, digamos que seria isto, não é? Primeiro, um agradecimento muito grande, muito sincero, muito profundo, muito sentido e um bem-aja enormíssimo, gigantesco, a todos aqueles que, de tantas maneiras, nos estão a ajudar a superar e a minimizar os efeitos desta situação. Pronto, as pessoas estão a fazer o seu melhor também, e quem não pode mais, jamais não é obrigado, como se diz. E este nosso modesto contributo, por favor, vejam isto assim, um nosso modesto contributo também para esta situação. Portanto, fortaleçam o vosso organismo, aumentem as vossas defesas, portanto, tirem partido, não é? Vamos todos tirar partido deste sistema que nós já temos, com o qual nós já estamos apetrechados, não é? Está, em alguns casos, um bocado maltratado, não é? Um bocado descurado, e agora não está a funcionar, se calhar, como devia, mas se tiver, é muito, muito benéfico, é muito positivo. E cooperarmos, não é? Cooperarmos quando estamos perante um problema, como dizíamos no início, perante uma emergência, perante uma calamidade, o que temos é que cooperar, não é? Dar as mãos, não é? Unir os nossos saberes, unir os nossos recursos, unir os nossos meios e ajudar-nos todos uns aos outros, não é? Só podemos beneficiar ajudando-nos mutuamente. E gostava de pedir que, por favor, se acharem que alguma das coisas que foram ditas tenham sido positivas ou úteis, então partilhem este vídeo, porque podemos assim talvez ajudar mais pessoas, não é? E quanto mais pessoas nós pudermos ajudar, quanto mais longe conseguir chegar o nosso apoio, mais vidas, não é? Em última instância estamos a falar de vidas, mais vidas poderemos salvar e melhor será para todos nós. E muito obrigado, e agora até uma próxima transmissão, onde vamos falar do Yin e do Yang a nível pessoal, está bem? Do equilíbrio pessoal que todos precisamos. Muito obrigado. Bem-ajam.